dá preferência em resolver com a linguagem C, até mesmo porque o nível de complexidade de solução dela é maior, C++, né? Do que se você fizesse em Python, alguma coisa assim. Porra, esse mouse está muito sensível, depois eu preciso controlar ele. Não, mas eu falo controlar dentro do sistema operacional, né? Chama palavras ordenadas. Então, a estrutura básica aí, né? Vocês importam aquela biblioteca de vocês lá, se vocês quiserem. Eu continuo usando do meu jeito, então eu sou absurdo. O problema, ele tem as palavras lá, né, que ele vai determinar, vai fazer uma entrada, né, de palavras como belo, fino, cruz e flor possuem uma interessante propriedade de que suas letras aparecem, todas as letras aparecem em ordem alfabética, né? Então, a ideia é que você receba uma série de palavras e a resposta é determinar se elas estão na ordem alfabética ou não. Então, isso aqui existem várias formas da gente solucionar esses problemas aqui, né? A delas mais simples, a gente pode percorrer a palavra inteira e comparar com o caractere da frente. A gente pode solucionar pegando a palavra e ordenar ela para verificar o que está acontecendo. Só tem que tomar cuidado que existem alguns casos de teste, por exemplo, aqui, ó, que você tem de ignorar as letras maiúsculas. Então, o único segredo desse problema mesmo é isso, que você não pode permitir que as letras maiúsculas interfiram na sua contagem. Então, nós vamos começar aqui fazendo o problema, é bem tranquilo, nós temos um inteiro P, que vai determinar... Cadê o tamanho desse P? Não tem. Beleza. E aí, um segredo aqui também que a gente tomar cuidado é que se as letras estiverem repetidas, ele não ordena. Então, talvez usar a ordenação vai ser mais complexo do que se você usar o sort. Nesse caso aqui, eu acho que vai ser comparar, vai ser o jeito mais fácil que tem. Vou fazer o scanf desse P aqui, né? E eu vou rodar o for. Aí eu vou ter uma palavra P, né? Uma string aqui. Essa string tem no máximo 42 caracteres. Então vamos colocar 100 aí, porque... E aí eu vou fazer a leitura dessa string aí. Depois eu vou precisar de imprimir ela também, mas... Vou precisar de fazer uma leitura do scanf aqui, tá? 3, 7... Beleza. A leitura tá ok. O primeiro ponto é esse. Eu coloquei, tá vendo? Eu li o número, depois eu li o enter, depois eu li a palavra, depois eu li o enter, outra palavra, o enter, outra palavra, o enter, e assim por diante até o final. Isso aqui é o melhor jeito de vocês tratar quando vocês vão fazer leitura de string, para garantir que você vai ler a string inteira. Acho que não tem solução mais simples do que isso aqui, não. Dessa forma aqui é garantido que você não vai ter problema na entrada da string. Então você vai ler, tá vendo? Quando eu estou lendo aqui, eu estou lendo até que o /m seja digitado, ou seja, até que eu encontre o enter. E depois eu leio o enter. Quando eu coloquei o asterisco, eu não estou gravando em nenhuma variável. Quando eu leio uma string, lembra que eu não preciso colocar o e comercial, porque a leitura da string, na verdade, a string é um array, né? Então, um array, então não tem necessidade. Agora, o que eu tenho de fazer? Eu vou ter de
Como eu tenho de imprimir a palavra lá no final, novamente, do jeito que ela foi entrada, então eu vou criar uma segunda string aqui, que vai ser aonde eu vou trabalhar. Porque a palavra inicial ela tem de ser impressa igualzinho. Se a gente vai ter de fazer o tratamento da letra minúscula, então eu vou precisar de manter ela em algum lugar. Pode ser criando aqui alguma solução mais simples que eu estou pensando, mas existem outras formas também. Não tem, acho que nem precisa de criar essa outra palavra, agora é que eu estou pensando aqui. A gente pode só colocar ela assim, não vai ser necessário mesmo. Aí o que eu vou ver? Eu vou começar a rodar o for da segunda posição da palavra. Como eu vou usar o strlen, eu vou ter de fazer a inclusão da string aqui em cima. Fala que não precisa você usar bits, né? O que eu vou estar fazendo? Ó, presta atenção. Lembra que todo char, do caractere, ele quando é armazenado na memória, ele não é armazenado na letra, ele é armazenado em código ASCII, né? E a gente tem que, por característica, o código ASCII ele já vem em ordem crescente. Não necessariamente o A vale 1, o B vale 2, mas o A vale, o A minúsculo vale 63, 64, alguma coisa assim. O B minúsculo é logo para frente, o C minúsculo para frente. Então, basta eu começar na segunda posição da minha palavra, por exemplo, for, eu vou começar na segunda posição e vou ver. Bom, o caractere ASCII dessa aqui é maior do que o da anterior? Se for maior, quer dizer que está ordenado. E aí a gente vai ter que passar por todas elas até o final. Então eu vou ver, essa é maior que essa? Beleza. Essa é maior que essa? Beleza. Essa é maior que essa? Beleza. Se em algum momento essa condição der falso, ela não está ordenada. Enquanto essa condição estiver dando verdadeiro e for até o final, vai ser verdadeiro e vai dar ok. A única segundo ponto que a gente tem de lembrar sempre é que talvez se a letra tiver maiúscula, a gente não vai fazer a comparação direta com a letra, a gente vai fazer sempre a comparação com a letra minúscula. Ou também poderia fazer com a letra maiúscula, não tem nenhum problema. Aí a gente usa aquelas funções de alteração, to upper e to lower. Vocês devem lembrar lá também que serve para transformar maiúsculo ou minúsculo. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é isso. Eu vou começar a minha resposta como sendo que ela é ordenada. Ó, porque o retorno deve ser a letra O de ordenada, o N de não ordenada. Certo? Aí eu vou ver se, no caso, toLower da S na posição J for menor ou igual ao toLower da S na posição J menos 1, ou seja, eu estou falando o seguinte, o camarada dessa posição é menor do que o da posição anterior, se ele for menor, quer dizer que não está ordenado. Se ele for, no caso, menor ou igual. Por isso que a gente está comparando. E se ele for maior, ele está ordenado. Se ela for menor ou igual, o que vai acontecer com o meu retorno? Ele não vai ser mais o O, vai ser o quê? N. Quer dizer que ela não está ordenada. Basicamente, é só isso que é o problema. No final, a gente precisa imprimir a string e esse caractere de resposta que vai me indicar se ela está ordenada ou não. Ok? Diga. Quando eu achar uma que não está ordenada, eu não posso dar um break, não? Sim, você pode dar um break aqui e tal. Por que eu não acho que seja necessário dar o break? Porque, com certeza, o pior caso de teste vai ser que ele vai dar certo em todas e vai dar errado na última comparação. Então, não faz muito sentido você dar um break aqui, porque o pior caso de teste vai precisar de rodar ele todo. Não faz muita diferença. É a mesma coisa, por exemplo, ele fala lá que você vai ler o tamanho do vetor e depois você declarar o tamanho do vetor de acordo com a entrada. O pior caso de teste vai ser sempre o tamanho máximo. Não faz sentido você fazer isso. Então, na minha opinião, não faz sentido. Mas se você quiser colocar um break aqui também, não faria nenhuma diferença. Ele até resolveria primeiro, mas como não é impossível voltar para o outro, então a gente pode deixar sem o break, pode colocar o break, mas com certeza no pior caso de teste vai ser no última comparação. E aí, se é a última comparação, não vai fazer diferença se é ter break ou não. Ok? Vamos rodar aqui para ver se isso aqui está certo. Aí eu vou fazer o sort aqui, por exemplo, olha lá. Vou pela entrada qualquer batata. Olha lá.
Essa é a batata, né? E aqui o ordenado dela. Já apliquei a ordenação, ele fez o sorte lá bonitinho para mim. Igual eu falei, se eu quisesse deixar, por exemplo, só que a primeira letra sempre quieta, eu vou deixar sempre a primeira quieta. Olha lá. Mas ele ainda mandou um V lá no final. O que é que eu vi, meu Deus? Aqui não é necessário, não. Ele não está funcionando direitinho. Tá bom. Vocês podem ver que se você trabalhar com inteiro, com ele é mais simples aqui do que com esse string. Depois eu vejo um problema que a gente acha isso aqui, e aí eu resolvo com esse negócio aqui. Agora, vamos passar para o próximo aí, senão nós vamos perder muito tempo aqui, até que eu acho. E não é o objetivo aqui da... Vamos pegar esse segundo aqui. Segundo problema é do Pequim Online Judge, lá da China, lá. O camarada fala que quer saber quanto de leite a sua vaca mediana dá. Metade das vacas dá muito mais do que aquela metade e metade das vacas dá muito menos. Então ele dá um número ímpar, né? No caso, ODD é ímpar mesmo. Ele dá um número ímpar de vacas, entre 1 até 10 mil, e dá quantos litros de leite aquela vaca dá. E aí ele quer saber qual que é o valor da vaca mediana, ou seja, qual que é a vaca exatamente do meio da lista lá também. Para esse problema de mediana é bem simples, a gente pode usar a ordenação também para poder encontrar. A forma mais simples da gente encontrar mediana é justamente com a ordenação. Então eu vou pegar aquele início lá. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter aqui o número de vacas, certo? E aí eu vou ter um vetor, né, para armazenar essas vacas. O pior caso, ela vai ter 10 mil. Vou ter o i para poder rodar meu for. Então, eu vou vir aqui, vou fazer a leitura desse n. Vou rodar o for. Lendo cada uma das vacas, né? Depois que eu tiver rodado o for, o que é a mediana? É justamente a vaca do meio do meu vetor. Só porque essa vaca ela está no meio depois que os dados foram ordenados. Então é só eu vir aqui fazer um sort aqui, né? No caso aqui eu já sei que o tamanho do meu vetor é n. E aí eu preciso achar a posição do meio. Como que eu acho a posição do meio? Se eu tiver, por exemplo, um vetor de tamanho 5, a divisão dele por 2 daria 2,5. Arredondado para baixo é a própria posição 2. Então, se tiver um vetor de tamanho 5, é 0, 1, 2, 3, 4. A posição do meio é 2. Então, 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Arredondado para baixo é o próprio 2. Não sei onde está a chave, não. Você cabeu, Diego?
Se eu pegar, por exemplo, um vetor de tamanho 7, o meio seria 7 dividido por 2, 3,5, né? Arredondado para baixo é o próprio 3. Então, se eu pegar a divisão, a parte inteira, eu vou achar exatamente a posição do meio. E a gente precisa imprimir o vetor nessa posição aí. Então, esse problema aqui é bem simples, não tem muito segredo, não. Quando eu fizer aqui, por que isso aqui vai dar certo? Porque o n é um número inteiro, o 2 também é um número inteiro. A divisão de dois números inteiros em C é a própria resultado da divisão inteira aí. Então, não tem muito segredo, não. Opa. Faltou aquele amigo nosso. Espera aí. 5, 2, 4, 1, 3. O que eu estou pedindo mais ou menos, cara? E aí imagina que eu já começar com um camarada, já vou começar com um camarada lá no meio. Vamos pôr 30, 10, 20, 10, 30. Tá vendo que ele só vai me retornar essa permutação aqui? Por quê? Qual seria a próxima permutação? Seria a do início. 10, 20, 30. Seria a alternada inicialmente. Então ele retorna true enquanto a permutação não é a permutação inicial. E falso quando ela é. Então, para poder você saber justamente o que é de parar. Por isso que a gente ordena antes, porque ela começa na inicial, vai rodar todas elas, e na hora que voltar para a inicial, a gente solta como falso. A ideia do while é justamente para isso aí. Ok? Então, ele vai ordenar aí e gerar todas aí para nós. Não tem muito segredo também com essa função. Sempre são funções interessantes aí para vocês irem adicionando nas bibliotecas, nos portfólios aí de vocês, que pode, querendo ou não, uma hora ou outra vai aparecer uma jossa dessa aqui lá no meio da prova. Se vocês souberem usar essa função aqui, é um tempo enorme que você vai economizar, né? Porque imagina você fazer esse algoritmo aqui na mão. Não é algo muito simples, não. Beleza? O impedido. Impedido também é legal. Todos esses algoritmos, vocês podem ver que a gente está utilizando na ordenação. Né? Ele vai falar que, não sei o que tem, de futebol. Aí tem uma regra de impedimento que fala que um atacante está impedido se ele está mais próximo da linha do gol do oponente do que o primeiro adversário, o penúltimo adversário. Então, tipo, sempre ele vai ter os dois adversários, aquela regra, né? Ele tem que estar antes dos dois últimos homens para ele não estar impedido, no caso. Igual, tem que estar, então, ele tem que estar na mesma linha que o penúltimo adversário, ou seja, tem que ter alguém depois dele, ou tem que estar na mesma linha que os dois últimos adversários. Uma das duas opções tem que estar sempre nessa linha. Então, imagina que aqui seja o defensor, esse aqui é o defensor, ou ele tem que estar aqui, nesse caso aqui, ele tem que estar daqui para trás, para não estar impedido, ou se os dois defensores estiverem na mesma linha, ele tem que estar daqui para trás também, para não ser impedido. Essas são as duas regras aí que a gente pode ter no coisa. E aí, o que ele vai fazer? Ele justamente vai passar o número de atacantes, o número de defensores e a posição de cada um deles. E aí, a resposta é se tem alguém impedido ou não. Sim ou não, se existe algum atacante que está impedido. Como que a gente consegue fazer essa solução aí? A primeira entrada é os atacantes, né? E a segunda é os defensores. E aí ele vai determinar a distância que eles estão para a linha de fundo. Então, o que ele está falando aqui nesse primeiro? Quer dizer que aqui da linha de fundo, 500 posições, não sei se é metro, se é centímetro, o que está. A 500 de distância está o primeiro atacante. E a 700 de distância está o segundo. E os defensores tem um a 700 e tem outros dois a 500. Aí a gente tem que verificar quais são os dois últimos defensores. A gente sempre tem que achar os dois últimos defensores e ver. Se é o caso
os dois tiverem, a gente não precisa de achar os dois, a gente precisa achar só o penúltimo. Porque, por exemplo, vamos supor, o penúltimo ele vai ter qual posição nesse caso? Na posição 500. Todos os atacantes têm que ser maiores ou iguais a 500 para a gente conseguir aceitar eles. Vocês concordam comigo, né? Agora, vamos pegar um caso que tem impedimento. Por exemplo, aqui, ó, o primeiro atacante está na posição 200. Então, tem um atacante. O segundo está na posição 400. O último defensor está na posição 200. E o penúltimo está na posição 1000. Então, qual que é o penúltimo defensor? É o 1000. Todos os atacantes teriam que estar maiores do que ele para não estar impedido. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o vetor de defensores, vai ordenar ele e vai pegar. Se a gente ordenar em ordem crescente, a segunda posição. Se a gente ordenar em ordem decrescente, a penúltima posição. Qualquer um das duas vai fazer. Dessa forma, eu vou achar o penúltimo cara, o segundo cara também está. E aí eu vou comparar pelo vetor de atacante se todo mundo é maior ou igual a esse camarada, para ele poder ser aprovado ou não. Ok? Não precisa preocupar com as regras de igualdade, porque vocês concordam comigo que nesse caso aqui, se eu ordenasse para os dois estarem iguais, o que vai acontecer? O primeiro e o segundo vai ser igual. Então, eu posso continuar pegando o segundo sem precisar de analisar o primeiro nem nada. Então, o problema vai ser basicamente isso aí. Então, nós vamos fazer aí. Só que aí a gente tem que tomar cuidado. Primeiro vetor é dos atacantes. Se o primeiro vetor fosse dos defensores, a gente já podia fazer o sorte e já ir comparando de acordo com a entrada. Como a gente ainda não faz, não tem, a gente vai precisar de criar os dois vetores aí. E vocês podem ver que, além de tudo, sempre vai ter no mínimo 2 jogadores. Então, a regra de pegar a segunda vai dar sempre certo. A gente não vai precisar de fazer nenhum tratamento nem nada. Eu estou apanhando muito esse mouse. Eu vou ter de configurar ele depois. Uma hora eu configuro. Estou com tempo isso agora. Então, olha lá. Eu vou começar aqui declarando os atacantes, os defensores, um vetor de atacantes. Quantos atacantes pode ter? 11? Vetor de defensores. Você pode ver que eu não tenho muita dó de memória, não. Pode... Como é que é o nome? Impedido. Então, vou lá. Primeira coisa que eu vou fazer a leitura de atacante e defensor. Tem de ser enquanto a leitura dos dois retornar 2 e a soma dos dois maior do que 0. Porque quando os dois são 0, 0, a gente cai fora. Então, enquanto for essa leitura for válida, eu vou fazer o for dos atacantes. Vetor de atacantes na posição I. Depois, eu vou fazer o for de defensores. Ordenar os defensores. E aí eu vou pegar a segunda posição. Então, eu vou criar uma variável chamada limite aqui, para ficar mais fácil. Vai ser da posição 1, que é a minha segunda posição do meu vetor. Porque eu ordenei em ordem crescente. Quer dizer que esse é o segundo camarada mais próximo da linha do gol que a gente tem. Aí eu vou rodar a minha resposta inicial, vou até pôr aqui a variável de resposta agora. A gente começa achando que sim, que está tudo ok. Não, na verdade que não, né? Que não tem ninguém impedido. E aí eu vou rodar pelos todos os meus atacantes. E vou ver se o vetor na posição I for menor do que o meu limite, a resposta passa a ser sim, tem alguém impedido. É o mesmo esquema daquele outro lá. Posso pôr um break aqui? Pode, não tem problema. Mas o pior caso de teste sempre vai ser no último camarada. Então não faz muito sentido. E aí a gente imprime a resposta aí, que ela começou valendo não. Se em algum momento tem alguém impedido, ela passa a ser sim. Beleza? Rodando aqui para a gente ver. Então, 2 atacantes, 3 defensores, 500, 700, 700, 500, 500. Não tem ninguém impedido. 2, 2,
200, 400, 200 mil, sim, 3, 4, 530, 510, 490, 480, 470, 50, 310. Não, não tem ninguém pedido, 00, sai fora. Beleza isso aqui, pessoal? Tranquilo essa aqui também? Viu que assim, no fundo é um problema de ordenação, mas tem que entender essa lógica aí. Por isso que a gente usa papel na maratona, vocês já viram, né? Pelo amor de Deus, nas próximas maratonas, leva papel, porque vocês vão precisar de desenhar e tal. Não faz igual os meninos que foi pro final nacional sem levar papel, não. Tá, Natan? Porque tinha o verso na prova, né? Só por isso. Beleza? Vamos pro próximo. Placar. Esse placar aqui é bem parecido com aqueles problemas que teve no Pizza Mais Mais, a ideia dele. Que é para ordenar o camarada aí. Isso aqui eu vou deixar para depois vocês fazerem. Esse aqui é bem tranquilo, não tem muito segredo, não. Eu vou passar essa listinha, depois eu vou subir isso lá no Drive. Esse aqui é bem fácil, porque é só fazer a ordenação primeiro pelo número de problemas e depois pelo nome dele. Então é só para treinar essa ordenação aí mesmo, não tem muito segredo, não. Vou pegar esse aqui do Uri, esse aqui eu acho que é mais divertido. Ó, o grid de largada, esse aqui é legal. Ele vai passar o seguinte, ele vai passar o N, que é o número de competidores. Depois, ele passa qual que é, os competidores são sempre identificados de 1 a N. E esse é a posição inicial do nosso vetor. Aí depois, a segunda linha, vai ter também o grid, só porque é o grid em ordem de chegada. Então, quer dizer que é o seguinte, os competidores começaram nessa posição aqui. E eles terminaram a corrida nessa posição aqui. Essa é a ideia. E qual que é o objetivo de vocês? O objetivo é indicar o número inteiro, que é o mínimo de ultrapassagens que ocorreu na corrida para poder chegar naquele grid de chegada. Então, o mínimo de ultrapassagens que ocorreu. Como que é essa forma da gente fazer isso? A forma mais simples de a gente fazer é a solução gulosa primeiro, que é você pegar e sempre chegar aqui, esse camarada, que é a primeira posição, ver quantas movimentações ele fez. E aí a gente vai ajustar a primeira posição e depois ir para a segunda, e depois ir para a terceira e assim por diante. Então, eu pego aqui, ó. O primeiro elemento é o cara da posição 3. Quantas posições ele precisou de fazer? 2 ultrapassagens. Certo? Quando ele tiver feito as 2 ultrapassagens, ele chegou na primeira posição, ninguém mais tira ele. E aí, quando ele fez isso, o que aconteceu? Ficou um grid 5. E aí eu vou comparar agora. A segunda posição ficou igual ao do grid de chegada? Ficou, então não precisa mexer. A terceira posição igual ao do grid de chegada? Não precisa mexer. A quarta posição ficou igual ao do grid de chegada? Não ficou. Então eu tenho que ver aonde que esse... Na verdade, como eu mexi nessa daqui, né? Ficou assim, né? 4, 5, desculpa. Então a quarta posição está igual ao do grid de chegada? Não, eu preciso ver aonde que esse camarada está e fazer as trocas necessárias para que ele se posicione. Entenderam a lógica aqui do problema, né? Que a gente vai estar fazendo. Como o nosso caso de teste é pequeno, a gente consegue fazer isso aqui tranquilamente. Tá vendo? São só 24. Para poder fazer essa comparação toda, vai precisar de um algoritmo, no pior dos casos, quadrático. Então vai ser 24 vezes 24, o que ainda vai passar nos casos de teste. Então, por isso que a gente vai conseguir fazer esse tipo de abordagem aqui para solucionar esse problema. Existiria outra solução que seria usando programação dinâmica. Depois, quando a gente estiver solucionando dessa forma, eu mostro para vocês. Tem uma forma de fazer isso aqui com um algoritmo um pouco mais eficiente. Só que hoje o algoritmo de força bruta já vai ser suficiente para a gente ir. Então, o que eu vou começar a fazer é justamente isso. Começar sempre da primeira posição e ver. A primeira posição bate nessa aqui. Se bater, eu vou para a próxima. Se não bater, eu procuro fazer as trocas até que eu ajuste a primeira posição. E aí eu vou fazendo isso para todas elas aqui. Beleza? Então, nós vamos fazer a solução aí. Como que nós vamos fazer isso? Também não sei.
Vocês viram que eu uso isso aqui sempre copiando e colando, né? No dia da prova, o que eu recomendo é que vocês criem um arquivo padrão e salva ele primeiro, para depois nos outros vocês só conseguirem ir copiando e colando, para não precisar de ficar reimportando biblioteca, nem nada do tipo. Já ganha um tempinho aí, quando vocês estão fazendo lá na hora da competição. Então, é uma dica aí que vocês podem estar usando também. Cria um arquivo vazio com essas coisas, depois você só copia e cola, já vai ganhando um tempinho lá na hora que está fazendo também. E treina a digitação. Tem gente que digita catando aí, é importante digitar rápido. Então, nós vamos começar aqui, ó. Eu vou ter o meu N. Vou ter o partida e o chegado. Vou ter o I aqui para me fazer as leituras. Vou já declarar um J aqui também. E aí eu vou fazer a leitura do N. Por enquanto eu não vou me preocupar com fazer leitura de fim de arquivo. Eu vou resolver o problema primeiro, depois eu faço a parte do fim de arquivo. E aí eu vou criar a variável de quantidade de trocas aqui, começa ela 0. Vou rodar o for aqui. Fazer a leitura da partida. O grid de partida. E depois o grid de chegada. Aí agora eu vou começar a rodar aqui o meu grid de chegada. De 0 até N. Aí eu vou ver. Se o grid de chegada na posição I for diferente do grid de partida na posição I, a gente vai precisar de fazer alguma troca. Aí é só nesse momento aqui que a gente vai precisar de fazer. Quando a gente tem o grid de chegada diferente do grid de partida, o que a gente tem de fazer primeiro? Vou replicar isso. Quando eu tenho o grid de chegada diferente do grid de partida, esse aqui é o de partida, esse aqui é o de chegada. Eu vou ter de procurar no grid de partida aonde que está esse camarada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou procurar onde que está esse 3. Quando eu achar ele nesse 3, eu vou mover ele para a posição inicial e todo mundo daqui para frente eu vou deslocar. Então, eu vou fazer esse deslocamento. Movimentando de forma que o grid de partida, depois dessa movimentação, fique com isso aqui. Certo? Fiz esse deslocamento. Quando eu terminar isso, eu vou para a próxima posição. Porque quando eu fiz isso, eu sei que agora está igual. Não preciso chegar de novo. Aí eu vou para a próxima posição e vou ter o mesmo procedimento. Depois que eu mudei, na próxima posição já vai bater. Então, não vai fazer nada. Vou para a próxima posição, já vai bater. Não vou fazer nada. Para a próxima posição, não vai bater. Vou olhar daqui para frente aonde que ele está e vou fazer todo aquele movimento de novo. Sempre isso que é o que a gente vai estar fazendo. Então, eu vou primeiro, eu vou procurar ele no grid de chegada. Então, eu nunca vou estar com ele atrás, porque a gente está sempre organizando de forma gulosa a organizar os primeiros primeiro. Os primeiros colocados antes. Então, eu não preciso olhar para trás. Se eu estou na posição I e ele não está, ele só vai poder estar na onde? Da I mais 1 para frente. Então, o J vai começar na I mais 1. Aí eu vou ver. Se o camarada se o camarada na posição I for igual a partida na posição J, ou seja, o C na posição I é quem eu estou procurando. Ele é igual ao cara da J. Nesse caso aqui, ele vai começar comparando aqui e vai ver que não. Vai vir na próxima, ele vai comparar e vai ver que sim. Aí a gente vai ter de deslocar. Então, a gente vai... Vou precisar de um terceiro for aqui. Vou criar um cara aqui. Na hora que ele for igual, eu vou guardar essa variável.
Não, na verdade nem precisa de guardar, porque eu sei que ele é o cara na posição I. Eu vou ter de rodar um for, passando todo mundo para frente. Então, eu vou rodar um for do K, vai estar naquela posição J, o K tem de ser maior do que o I, K menos menos. Por que na posição J até o I? Vamos pegar aqui só para analisar. Quando eu achei que a posição que eu estou querendo o 3 deveria estar, é aqui. A posição que o 3 está é aqui. Então, essa aqui é o I, esse aqui é o meu J. Certo? Então, eu vou começar do K na posição J e vai vir até a I menos 1, dessa forma. O que eu vou fazer? O cara na posição K menos 1 vai vir para cá. Então, eu vou jogar o 2 aqui e depois eu vou jogar o 1 aqui. Por último, a gente joga o C e I na posição do próprio I, que já vai solucionar. Então, é só fazer isso. Partida na posição K vai receber partida na posição K menos 1. Dessa forma, eu estou jogando aqui para trás. Então, o cara nessa posição vai receber o cara exatamente de trás. O nessa posição vai receber o cara exatamente de trás. E vai fazer isso até chegar no início. Quando chegar no início, o que eu vou fazer com o P na posição I vai receber o C na posição I, que é o próprio camarada. Se eu estivesse fazendo isso aqui e eu não soubesse que tinha esse CI que era igual, eu ia precisar de guardar a primeira posição, senão eu ia fazer a substituição aqui, eu ia perder o valor. Como eu sei que a primeira posição é o próprio CI, eu não preciso fazer guardar isso em uma outra variável, né? E quando eu chegar nisso aqui, eu já achei, aí agora vai ser necessário o break. Por quê? Lembra que ele tem esse for aqui que está procurando qual que é aquela posição? Quando eu fizer essa troca, eu já não posso fazer mais troca de novo, porque eu ajeitei aqui o camarada. Aí eu dou o break para cair fora desse for. Quando eu dei o break para cair fora desse for, aí eu volto no principal, que vai para a próxima posição, e vai checando isso aí até o final. Dessa forma, a gente vai estar fazendo as trocas aqui. Toda vez que eu fizer uma troca, o que eu tenho de fazer com o meu contador de trocas? Que é a minha variável Q. Eu tenho de aumentar ela, porque o que eu quero saber não é como ficou no final, porque eu já sei, eu quero saber quantas trocas foram feitas. Eu sei que é feito troca aqui dentro desse for. Toda vez que rodar esse for, eu aumento em 1 essa quantidade de trocas. Com isso, no final, a gente vai saber exatamente quantas trocas foram feitas nessa variável Q. Aí é só imprimir o Q. Vamos rodar aqui só para ver se está tudo certo. Vou pegar o primeiro aqui. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 1, 2, 5, 4. 3 trocas. Eu ainda não fiz o EOE, eu só vou aqui testar para ver se está tudo ok nas outras. Três também. Que aqui nesse caso começou assim e terminou assim, né? Então, a primeira coisa que ele procurou foi onde estava o 1, ele fez uma troca, depois ele procurou onde estava o 2, fez outra troca, né? Se a gente fosse fazer isso aqui ao contrário, né? Que é começando aqui e aí terminando assim. Ele ia ver onde estava o 1, tá aqui, fiz uma troca. Aí ele vai fazer a segunda. Aonde que está o 2? Está aqui. Fiz outra troca. 3 está batendo. Aonde que está o 4? Está aqui. Fiz outra troca. Aonde que está batendo? 3 trocas lá no final. Ele faz o procedimento, é um pouquinho diferente, as trocas, mas é a mesma lógica. E aqui no final, vamos rodar esse aqui. 4 trocas. Esse aqui, vamos ver como que seria as trocas dele. Ele começa com o 5. O 5 vai fazer 3 trocas aqui, né? Tá vendo? Aí já mudaria para 5, 3, 1, 2, 4. O 3 iria bater. O 1 e o 2 iam fazer outra troca. E o 4 ia bater. 4 trocas lá no final do nosso programa. Agora é só colocar isso aqui tudo para funcionar com o EOF. Então eu vou fazer aqui, ó. O que eu preciso fazer? Eu vou pôr um while, fazer esse scanf aqui. For diferente de EOF, a gente roda isso aqui tudo.
E aí o único segredo que eu tenho de fazer vai ser, em cada novo caso de teste, eu tenho de zerar a minha variável para ela não ficar com os lixos dos anteriores. Só isso que tem de tomar cuidado aí para poder garantir o funcionamento. Beleza? Vamos ver. Tava tudo certo, provavelmente. Provavelmente estava tudo certo. Mas mesmo assim ele ainda não saiu. Não, mas ele não saiu, era para ele ter... Eu vou ver... se S na posição 0 for igual a barra 0, eu prego. Também vai dar certo. Agora é para dar certo. Porque o enter vai estar na primeira, ele já vai dar... Aí, caralho. Então, a entrada, vocês podem ver, esse tipo de problema, vocês podem ter certeza que vocês não vão encontrar. Isso aqui era de antigamente. Hoje em dia, eles não deixam um problema em que a entrada é mais difícil do que a resolução dele, tá? Não precisa preocupar com isso, não. Mas a entrada aqui vai dar certo. Vai ler vários strings. Na hora que eu der o enter, ele vai cair fora. Isso aqui depois vocês vão ter isso aqui também. É bom que eu vou subir esses códigos lá. Qualquer coisa, se vocês precisarem de um problema de novo, vocês já sabem como é que faz. Mas vocês podem ter certeza que isso aqui nunca vai cair. Porque não existe um problema que a entrada é mais difícil do que a solução dele. Aí agora nós vamos criar um mapa. Só mostrando aqui para vocês verem as funções básicas aqui, ó. O insert, ele serve para você inserir um elemento no seu mapa. E você tem um outro teste, que é o find, que serve para você testar se aquele valor existe ou não. Então, o find, no caso, você pode fazer também o count. Também. O count vai fazer o quê? Ele vai contar quantas vezes que você tem aquele determinado mapa. Ou você pode fazer a atribuição aqui também, pelo camaradinha. Pode ser do jeito que vocês quiserem aí. Não vai ter nenhum problema, não. Então, eu vou vir aqui e vou criar meu mapa. Meu mapa vai ser, a primeira chave dele vai ser do tipo string e a segunda chave vai ser do tipo int. Eu vou pôr aqui dentro desse while aqui. Não pode estar dentro do while, não. Então, meu mapa M vai ser do tipo string e do tipo int. Vai ter de esvaziar ele depois, mas no caso, por enquanto não precisa preocupar com isso. Depois nós esvaziamos. O que eu vou ver? Eu vou ver o seguinte, eu vou fazer o count desse camarada, m.count, com a minha chave S, que é a chave que eu acabei de ler. Se o count dela for igual a 0, quer dizer que esse mapa ainda não existe. Vocês concordam comigo? Que essa posição ainda não existe. Então, eu vou começar o m na posição S valendo 1. Isso aqui vai dar certo. Não vai reclamar de... Beleza. E se já existe, o que eu vou fazer? Eu vou incrementar 1 naquela posição. É importante você escolher esse aqui. Se você fizer o M e colocar uma chave que não existe e dar o mais, ele vai dar erro, tá? Então, tem que tomar muito cuidado só quanto isso. Compara se ele existe antes. Como que você compara se ele existe? Existe aquela chave, o count vai dar 1. Se não existir, o count vai dar 0. Se der 0, você faz a atribuição inicial. A atribuição não tem problema. Uma operação de incremento que teria. No caso, se você não fosse fazer assim, você teria de fazer o acesso também, né? Que também daria problema. O acesso também teria problema. Então, as duas formas. A atribuição inicial não tem problema a gente fazer se não existe. O final precisa. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui e vou criar uma variável aqui em cima, que vai ser a quantidade total de árvores, né? E para cada uma dessas vezes que rodar aqui, eu tenho um n++, que é a minha total de árvores lá. Agora, basta eu fazer o quê? Eu tenho o meu mapa, eu tenho todos os valores lá dentro. Basta eu vir e percorrer todos os meus mapas, os meus valores lá dentro. Para a gente percorrer, a gente usa o iterator, ou o operador de chave, no caso. Nesse exemplo aqui, ainda tem um segundo agravante, que agora eu estou pensando. Que lá no final, as árvores têm que ser impressas em ordem alfabética. Então, a gente vai ter de gravar uma lista de strings em ordem alfabética.
Não é ordenado pela chave, não. Ele é ordenado pela entrada. Se eu iterar ele, vai ser pela entrada. Então, eu tenho aqui a lista de nomes. E aí, o que eu vou fazer? Em cada novo... Na verdade, não vai ter de ser uma lista, porque a lista pode ter valores repetidos. A gente usa o conjunto, o set. O set é a estrutura de dados que não deixa que nenhum elemento seja repetido. Então, o que eu vou fazer? Toda vez que criar uma nova árvore, eu tento dar um insert nela. Aí, como eu estou utilizando o set, o que vai acontecer? Se o nome não existir, ele vai inserir. Se o nome já existir, ele vai ignorar. Certo? Então, dessa forma, eu já tenho uma lista de nomes ordenadas e já tenho um mapa com a quantidade de cada um. Basta eu percorrer essa lista de nomes e calcular a porcentagem agora. Então, eu vou fazer um iterator aqui. E aí eu vou rodar o it, começa em nomes begin. It tem que ser diferente, nomes end. It++. Isso aqui é para poder iterar qualquer coleção, a gente sempre usa isso aqui. Eu vou printar o nome da árvore, né? Só para ver se está tudo certo até agora. Deixa eu ver. O que eu devo esse? Ah! Eu tenho de incluir a biblioteca de set. Deixa eu só ver lá. Opa! Tem alguma coisa errada. Será que é porque isso aqui não é uma string? Hã? Vai ter que dar cout, né? Ah, não. É porque isso aqui é string C++, não é impresso no printf. Deixa eu ver. Aí, beleza. Então, aqui, nem precisa desse coisa que eu fiz aqui. Vamos ver se está tudo ok. Dá de novo. Beleza. Então, aqui, eu sei que a minha posição asterisco IT, lembra que esse iterador aqui é um ponteiro. Então, para mim acessar o valor dele, eu tenho de pôr o asterisco. Basta eu vir aqui no meu mapa e ver. Eu sei que todo mundo que está nessa lista já apareceu. Então, eu vou vir aqui e vou ver qual que é a quantidade, que eu vou criar uma variável double aqui. Double porcentagem vai ser a quantidade que está lá no meu mapa. Então, eu vou pegar M na posição asterisco IT, dividido pelo total que a gente tem lá na tela, que é o N. Só que isso aqui, se eu fizer desse jeito aqui, agora que eu estou pensando, eu vou ter que trocar o meu mapa aqui para double, ao invés de string. Porque senão isso aqui vai ser divisão de 2 inteiros e vai dar problema. Na hora que eu fizer dessa forma aqui, a gente vai passar a ter o nosso valor. E aí basta imprimir essa porcentagem. Essa porcentagem, quando eu dividir aqui, ela vai ficar abaixo de 0, a gente multiplica ela por 100. Acho que é só isso agora. Vamos ver. BBB. A apareceu 3 vezes, tem 66%. BBB apareceu uma vez, 33%. Beleza? Tranquilo mexer com o mapa também, né, pessoal? Depois vocês vão vendo lá, mas não tem segredo nenhum. Agora eu vou fazer aqui com a entrada, né? Vou só copiar a entrada aqui. Tem até o C aqui, Willow. Olha lá. Aí, não sei se vocês quiserem bater, mas eu estou vendo aqui pela Ash deu 13, a Red Oak deu 6 e tal. E é isso aí. Agora seria só fazer o teste para poder fazer as duas entradas. Como hoje nós não temos tempo, eu vou parar por aqui. Mas aí depois a gente vai continuar na próxima aula. Eu vou deixar essa lista lá para vocês, se vocês quiserem tentar fazendo. Vai ficar faltando aqui, ó, o placar. Eu vou pôr no asterisco aqui nos que ficou faltando. Esses dois últimos aqui estão separados, que eles são um pouquinho mais difíceis.
que eu quero fazer depois com vocês. Se vocês quiserem tentar depois, esses aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um drive, uma pasta no drive, e vou jogar lá para vocês o link, e aí todo dia vocês conseguem ir acompanhando as soluções das aulas, essas listinhas que eu passo e tal. E eu jogo lá depois a playlist no YouTube lá para vocês acompanharem também, se vocês quiserem.